Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, para participar deste evento. Gostaria de agradecer o convite para participar da versão online do Pint of Science 2020. Que bom que vocês não desistiram. É a ciência e as mulheres que fazem ciência. Meu nome é Roselena, eu sou bacharel em Química, em Ciências, professora na UFSCar Araras, do Laboratório de Materiais Poliméricos e Bioabsorventes na área de polímero. Uma vida não é só trabalho, eu curto uma cervejinha, me aventurar pela fotografia e praticar yoga. Resolvi falar de um tema que gosto muito, que faz parte do meu dia a dia. É aniversário, né? E comemoração combina com Pint of Science. Eu vou falar um pouco sobre essa classe de materiais denominados polímeros, uma cronologia desse velhinho de 100 anos, um pouco mais, mas eu explico melhor ao longo desta apresentação. Trago um questionamento para vocês também. Os polímeros, eles são conhecidos popularmente como plásticos, e esse nome remota ao grande problema ambiental que estamos enfrentando. Então eu pergunto, os plásticos realmente são os vilões da atualidade? E você, viveria sem plástico? Mas afinal, o que são polímeros? Os polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes formadas pela combinação de muitas unidades, que são denominadas meros, em uma sequência de cadeia. E é isso que estamos comemorando. Essa ideia de cadeia veio de uma proposição de Hermann Staudinger em 1920, onde ele propôs que estes materiais eram macromoléculas feitas de unidades repetitivas. Vejam, macromoléculas são moléculas grandes. Um polímero pode ter centenas de milhares de átomos, em que a unidade que vemos, por exemplo, é uma molécula pequena que se repete. Não, gente, isso não é uma aula de química, muito menos de química orgânica, mas eu precisava introduzir um pouquinho do assunto para vocês, né? Mas por que 2020 comemora-se 100 anos de polímeros? Como eu mencionei, Staudinger publicou um artigo denominado Sobre Polimerização, para falar da sua hipótese dos polímeros serem cadeias grandes de sequências repetitivas de unidades iguais. Ele foi muito criticado pela sua hipótese, principalmente pela comunidade química. E somente depois de alguns anos, após a publicação, é que sua hipótese foi aceita pela comunidade. Em 1953, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Gente, olha essa carta que ele recebeu. Caro colega, abandone sua ideia de moléculas grandes. Moléculas orgânicas com massas molares superiores a 5.000 não existem. Purifique seus produtos, eles então se cristalizarão e se tornarão compostos de baixa massa molar. Imagine então você ter uma ideia, você realmente acreditar nessa ideia e você ser muito criticado por ela. Na realidade, isso acontece todos os dias na vida de um cientista, de um pesquisador, né? Mas faz parte. Nesse período, os polímeros já eram importantes por algumas propriedades que apresentavam. E uma empresa montou um laboratório para testar essa hipótese de Staudinger. E neste laboratório, eles sintetizaram o nylon. Aquele mesmo nylon que vocês conhecem, das roupas, dos fios de nylon, por volta de 1930. E apenas após 7 anos, essa descoberta do nylon acabou indo para a indústria. Eu gosto de contar essa história, pois mostra como o entendimento da ciência básica contribui para o avanço do desenvolvimento tecnológico. E é isso que a comunidade científica, a academia tem tentado mostrar sempre ao longo dos anos, que a ciência básica ela é tão importante quanto a ciência aplicada. Vocês sabiam que jogar boliche era algo da elite? As bolas de bilhar, elas eram feitas das presas dos elefantes. E vocês sabem o que acontece quando se retira uma presa de um elefante?
Sim, o animal morre. E foram os polímeros que mudaram essa história. Foi com o desenvolvimento de um polímero denominado baquelite, que usamos até hoje, que veio para substituir o marfim, que era utilizado para fazer as bolas de boliche. E é por isso que comumente nós falamos, e se vocês fizerem uma busca no Google, vocês vão encontrar. Vocês sabiam que os polímeros salvaram milhões de elefantes? Sim, essa é uma história também bem legal sobre o desenvolvimento de um material e que ajudou a evolução, por exemplo, desse jogo de boliche, e todos podemos ter acesso. Bom, eu vou contar um pouquinho de uma linha cronológica do aparecimento de alguns polímeros. Então, em 1550, a borracha natural, em 1835, o PVC, dos canos e tubos. Em 1839, o desenvolvimento para melhorar as propriedades das borrachas por Goodyear, quando ele descobriu a vulcanização da borracha. Em 1900, a descoberta então da silicone, que nós utilizamos muito em vários materiais. E em 1920, quando Staudinger fez a sua proposição de definição de polímeros, ou seja, já existia essa classe de materiais, mas ainda como uma ciência e como era realmente a estrutura até então, até a proposição de Staudinger não se tinha. Em 1934, o nylon. Em 1938, o teflon, que utilizamos para vários utensílios domésticos. Em 1941, o desenvolvimento do PET para as garrafinhas PET. Você vê que o PET ele não é tão velhinho assim. E em 1976, os polímeros condutores, em que também deram um prêmio Nobel aos pesquisadores em 2000, os polímeros condutores são utilizados para fazer dispositivos eletroeletrônicos. Bom, dentro dessa linha cronológica, tem algumas importantes contribuições de mulheres, mas vou contar para vocês que não é tão fácil achar assim. Eu vou mostrar o que duas pesquisadoras fizeram, duas pesquisadoras também da indústria, a Stephanie Nolock e a Patsy Sherman. Stephanie Nolock contribuiu com o desenvolvimento da fibra Kevlar, que é utilizada para roupas de proteção, para proteção de cabos e fibras, ótica, e, claro, para blindagem leve para policiais e militares. E Patsy Sherman, sem querer, descobriu o Scotgard, que é utilizado como impermeabilizante em tecidos. Entretanto, aqui no Brasil, eu posso contar para vocês que a história dos polímeros, pelo menos inicial, foi um pouco diferente. Eu mostro nesse slide duas fotografias de uma pesquisadora que foi o marco inicial da ciência dos polímeros no Brasil. A professora Heloísa Mano, ela é reconhecida como sendo a líder do primeiro grupo de pesquisa e que, na realidade, se vocês forem procurar mais sobre ela, vocês vão ver várias entrevistas, esse grupo ficou tão grande que virou um instituto. E é o primeiro instituto dedicado exclusivamente ao estudo dos materiais poliméricos. Nessa primeira foto é a professora Heloísa Mano, num artigo que foi feito em sua homenagem, quando ela completou 80 anos e foi publicado na revista Polímeros. E nessa segunda imagem nós também vemos a professora Heloísa em uma comemoração na frente do Instituto de Macromoléculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi tão importante para a sociedade polimérica que a ABPOL tem um prêmio dedicado aos pesquisadores que contribuíram para a ciência e contribuem, para a ciência e tecnologia, que é denominado Prêmio Heloísa Mano. Bom, eu também fui ver como que estava os grupos de pesquisa que nós temos dentro do CNPq.
Nós temos vários grupos de pesquisa de todas as áreas e lá na realidade é um banco de dados de todos os pesquisadores do Brasil. E eu fui buscar o que tinha sobre polímeros e se nós tínhamos quantas mulheres líderes, né? E eu pude observar que usando a palavra polímeros no nome do grupo ou materiais poliméricos, nós encontramos 74 grupos e destes 74, 29 são mulheres líderes, ou seja, 40% dos grupos têm líderes mulheres. Precisamos caminhar um pouquinho mais, mas realmente nós não estamos tão mal assim. Bom, a professora Heloísa Mano, desde sempre, ela foi uma inspiração para mim. Eu comecei minha aventura pelos polímeros no meu doutorado, sempre tive fascínio por esses materiais, então fui realizar meu doutorado e não parei mais. Meu pós-doutorado também foi nessa área, as atividades que eu realizei fora do Brasil também foi para trabalhar com esses materiais. O meu olhar para esses materiais é um olhar químico, claro, eu sou química, e eu tento sempre relacionar a estrutura com a propriedade, do micro para o macro. Eu trabalhei com várias classes de materiais poliméricos, mas quando eu vim para a UFSCar, Araras, eu me aventurei nos polímeros naturais e biodegradáveis. Bom, por quê? Porque eu queria utilizar os polímeros para desenvolver materiais aplicados à agricultura. Já que eu estava num campus agrícola, eu queria me juntar a ele. Eu mostro para vocês aqui nesse slide um ciclo sustentável dos materiais que nós preparamos dentro do nosso laboratório. O nosso grupo tem desenvolvido materiais para melhorar a eficiência dos fertilizantes em solo. Estamos preocupados com o desperdício dessas substâncias que podem, quando usados em excesso, causar graves problemas ambientais, como eutrofização de lagos e rios, por exemplo. A ideia é encapsular os fertilizantes e programar esta liberação do fertilizante quando a planta necessitar. Assim não é preciso usar em excesso e, portanto, não tem desperdício. Bom, esta é a nossa ideia e é isso que a gente busca desenvolvendo estes materiais. Então, eu vou mostrar para vocês onde é que nós estamos, então, trabalhando. Então, nós utilizamos polímeros naturais e ou biodegradáveis. Aqui eu mostro duas plantinhas e esse caranguejo representa um material, um polímero que a gente utiliza, que é extraído de crustáceos. A partir desses polímeros, nós preparamos fertilizantes que são envoltos por esses polímeros de diversas formas, como eu mostro aqui nessas imagens. Depois esse material iria para embalar e ser distribuído e seria aplicado. Então nós avaliamos como é que esse material como que nós disponibilizamos, né, o fertilizante ao solo e o que acontece com o polímero após o fertilizante sair, ou seja, nós também avaliamos o processo de biodegradação. Então, essa é a proposição, né, que os nutrientes saiam desse envolto e que este material se decomponha no próprio solo, no próprio ambiente onde ele está. E que depois ele também vire comidinha. Ou seja, é um ciclo que nós chamamos de sustentável, porque da forma que começou, ele deveria terminar. Bom, vocês devem estar aí se perguntando, com toda essa minha fala, o que tudo isso tem a ver com a pergunta que eu coloquei lá atrás para vocês, né? Ou seja, os polímeros são os vilões da atualidade e a gente pode viver no mundo sem polímeros? Então, eu contei um histórico do desenvolvimento de uma ciência que anda junto com o desenvolvimento. Mas, é claro, nós perdemos um pouquinho a mão lá atrás. Na realidade, bastante, né? Quando nós decidimos que queríamos mais tempo e conforto. Sim, o uso excessivo e a forma errada de utilizarmos os plásticos
nos trouxe até o momento atual, o desperdício. Então, olhem para esta imagem. Vocês realmente acham que precisamos vender banana embalada em um plástico filme e em um isopor? Que a gente precisa cortar mamão e embalá-los, descascar uma mexerica e embalá-los? Não, né, gente? Essas frutas já têm a sua própria embalagem e realmente, para mim, embalar uma banana não faz o menor sentido. E essa daqui, né? Então, garrafas PET, dentro de sacolas. Então, ou seja, nós estamos errando na dose. E este realmente é um problema. E, se vocês lembrarem, esse problema está ficando ainda mais grave, né? Em que estes plásticos estão se tornando microplásticos. Sim, o problema aumentou. Mas e agora? Paramos de usar sacolinhas, canudinhos, garrafinhas, copinhos e resolvemos os problemas? Quer dizer, nós podemos dizer que nós não resolvemos os problemas, mas nós melhoramos, claro. Se cada um fizer a sua parte, se a gente contribuir com a diminuição de resíduos, é claro que nós estaremos contribuindo, estaremos diminuindo essa evasão aí desses plásticos para rios, lagos e mares. Mas nós temos um outro problema, além dos microplásticos, que são as microfibras. Vocês sabem o que são microfibras e de onde elas vêm? Então, as roupas que geralmente nós utilizamos não são exatamente só de algodão. Elas contêm fibras sintéticas de poliésteres, a mesma da garrafinha. E toda vez que nós lavamos as nossas roupas, nós estamos liberando estas microfibras. Pois é, o problema aumentou, né? Então, além dos microplásticos, nós temos as microfibras. Então, eu vejo que nós temos apenas uma solução, que é fazer ciência e utilizarmos os plásticos com consciência. Mas e a outra pergunta? Será que você conseguiria ter uma vida sem plásticos? Bom, para isso, eu contei com a ajuda da Gabriela e nós fizemos essa maquete aqui, em que eu coloquei alguns itens que seriam importantes ter dentro de uma casa. Vamos passear por ela? Bom, se a gente quer ter uma vida sem plástico, a gente não pode dormir em colchão, né? Porque colchão é feito de fibra sintética e fibra sintética é polímero. Nós não podemos ter uma cafeteira, uma batedeira, um liquidificador, uma geladeira, televisão, sofá, computador. Ou seja, nós não podemos ter nenhum destes utensílios que nos trazem conforto. Porque os polímeros, gente, eles estão na nossa vida, querendo a gente ou não. Claro que eu fui ao excesso. E eu fui ao extremo, quero dizer. Mas é para mostrar para vocês que existem a forma correta e a forma incorreta de utilizar esses polímeros. E nós devemos repensar, né? Eu trouxe aqui isso para vocês, para nós refletirmos juntos, para nós não ficarmos falando que eu quero uma vida sem plástico. Se vocês colocarem no Google um mundo sem plástico, vocês vão ver, claro, imagens horríveis. E sim, esse é um problema e nós realmente temos que lidar com esse problema, mas não dá para falar que você quer ter uma vida sem plástico usando o celular que está aí na sua mão, o computador, a televisão. Quer dizer, existem vários polímeros que nos trouxeram conforto, que nos trouxeram até onde estamos hoje. Inclusive, se vocês conseguem assistir este Pint of Science online, muito disso é o desenvolvimento dos polímeros que são utilizados dentro de todos esses dispositivos. Bom, com isso eu termino a minha fala. Deixo para vocês ficarem pensando sobre o que eu falei aqui, em como lidar com esses problemas.
Se vocês quiserem saber mais sobre o que nós fazemos no nosso laboratório, nos acompanhem nas redes sociais. Eu já gostaria de fazer uma propaganda aqui para vocês. Esse ano, nós estamos comemorando os 100 anos da ciência dos polímeros e nós estamos preparando um evento muito legal que vai acontecer durante 3 meses nas mídias sociais. Fiquem ligados nas redes sociais do laboratório, que vocês vão encontrar informações lá. Gostaria também de agradecer essa equipe que trabalha comigo e é uma equipe excelente de profissionais. Não consigo mais viver sem essa equipe. Além deles serem excelentes profissionais, eles todos os dias me fazem acreditar que a gente pode sim construir um mundo melhor. Obrigada pela oportunidade. Conversamos daqui a pouquinho. Um brinde à ciência.